tecnológicas. Venda de equipamentos e manutenção para impressora, locação, toner e cartuchos para impressão. Soluções tecnológicas. Acesse ust.com.br ou ligue 3321-4541. A Prevent Senior está realizando uma campanha de testagem em massa dos beneficiários com idade entre 18 e 75 anos para detectar o coronavírus. Vamos abranger os beneficiários que ainda não se contaminaram. Os vacinados e aqueles que já superaram a doença há menos de 6 meses não precisam realizar os testes imediatamente. Pessoas com sintomas continuam sendo normalmente atendidas. Informações? Acesse preventsenior.com.br. Se puder, fique em casa, usem máscaras e álcool em gel. ANS 30.214-7. ZYD 944 917. Você está na Rádio e TV Litoral, uma emissora Musicom Brasil. Acesse musicom.com.br. As principais notícias da nossa região. Política, economia, cultura, prestação de serviços. Começa agora, na RPL 917, o Jornal Litoral. Oferecimento CDL Santos Praia. Bom dia. São 7h06. O meu nome é Mônica Venerabile. Em esquema emergencial, estamos no ar com o seu Jornal Litoral, com capacidade reduzida de convidados, e também o nosso Paulo Vieira não está aqui, temporariamente, mas eu sou Mônica e vamos levando aqui os assuntos principais para que você, ouvinte litoral, tenha toda a opinião desses importantes convidados. Olha, como é temporário, né, e eu estou aqui como âncora, eu sou ouvinte desse jornal. Esse jornal é o mais respeitado, mais ouvido aqui da região. Eu peço aos convidados que foram convocados pelos ouvintes dessa rádio, que admiram a opinião dos nossos convidados, que eles podem divergir, tudo bem. Eles podem ser o que sempre foram, que eu sempre admirei bastante, mas saibam que esse é um esquema emergencial e a gente precisa transmitir, como sempre, de uma forma enxuta, rápida, ágil, não emendar um assunto no outro, que é para também eu não me confundir. Né, Nicolau? Eu preciso da sua ajuda também, né, Romano? Ah, sim, essa é apenas a única regra que eu peço a vocês, para a gente não queimar a largada e abordar cada assunto de uma vez. O programa de hoje está quente. Temos uma pauta do jornalista Rick Santos, que preparou os principais assuntos nesse momento de lockdown que é tão difícil. Então eu vou apresentar a vocês o presidente da CDL, Nicolau, que está aqui. Nicolau, bom dia, seja sempre muito bem-vindo e é um prazer estar aqui perto de você. Bom dia, Moniquinha, é um prazer estar pela primeira vez aqui com você. Já lhe conheci aqui, né? Sempre no final, você começa o programa às 9 horas, mas é um prazer estar com você mais uma vez, meu amigo aí, delegado Romano. Vamos divergir um pouco, vamos brigar um pouquinho. Não, imagina. Mas a gente é amigo, viu? Eu só estou avisando os ouvintes, porque da última vez que nós divergirmos, um ouvinte aí falou que a gente estava brigando. Não, a gente não briga. É verdade, é desse jeito que a gente quer, um jornal com temperaturas, com opiniões diferentes, pode subir sim a temperatura. Delegado Carlos Alberto Romano, muito bom dia, que bom ter você aqui de volta. Moniquinha, bom dia, Geraldo, meu grande amigo Nicolau Obeide, presidente do CDL, ouvintes da Rádio Litoral, Cláudio Mussi, Dr. Lupércio, um abraço a todos. É isso, já estamos transmitindo com imagens através do Facebook, no YouTube e em nosso aplicativo Litoral FM Santos. As nossas vozes estão um pouco abafadas, vocês reparam, é claro, estamos todos nos prevenindo e mascarados. Sonoplastia do nosso amigo Geraldo, a pauta de Rick Santos, o jornalista brilhante aqui da região. Já estamos no ar e vamos para o primeiro assunto. Informação na medida certa. Jornal Litoral. Próximo a 90% de ocupação das UTIs, mais da metade dos internados vem de outras cidades. Sim, vamos aos números. Dos 307 internados em UTI até a última quarta-feira, 144 de Santos, o que representa 46,9%. 163 de outras cidades, 53,1%. Mas então quer dizer que em mais de um ano de pandemia, mesmo sem operação descida, aqui, Santos, recebeu milhares de pessoas de outras cidades. Pode falar, Romano. Então, primeiro que a gente
os cidadãos de Santos estão sendo então punidos, né? Santos tinha os menores números com relação à pandemia, tanto que estava na faixa amarela, né? No sistema aí do que o governo estabeleceu, das medidas restritivas. E a verdade é essa, nós estamos sendo punidos, né? Muito embora tenhamos tido o sacrifício pessoal, familiar, social, profissional, né? Dessas medidas, com o recebimento de pacientes de outros municípios. Claro, estamos solidários a recebermos e a estender as mãos. Claro. Só que o que o governo de Santos, né, a gestão passada e a gestão atual, aliás, a gestão atual é a mesma da passada, ela fez com 50 milhões de reais. Quantos leitos de UTIs foram criados? Quantos insumos? Quais insumos? Quanto gastou? Para onde foi? Essas respostas não foram apresentadas ainda. Então, o senhor novo prefeito, que era diretor de gabinete, do chefe de gabinete do antigo prefeito... Secretário de governo, passou por várias pastas. Ele ia presente essa conta, porque ano passado já cobrávamos, estamos cobrando, e cabe a ele aí a oportunidade de apresentar. Não é? Esse é o ponto. Será que nós temos que sofrer a irresponsabilidade da governança de outros municípios e de outros munícipes? Essa que é a questão. O santista está pagando, não é? Por uma falta de comportamento que não teve. Esse é o ponto. Bom, agora são 7h12. Nicolau, por que o Condesb, a entidade que reúne os prefeitos das 9 cidades, por que o Condesb, então, não tem força para fechar o pedágio e evitar esse vai e vem de pessoas lá da capital, do interior, aqui para a Baixada Santista? Não, veja bem, foi até solicitado que eles fechassem, né? O Condesb solicitou, que o presidente do Condesb é o prefeito Rogério Santos, né? Prefeito de Santos. Eles fazem um rodízio, né? De presidentes, eu acho que é um por ano. Mas o que acontece? É o governo do estado, né, que decide isso, né? Então a responsabilidade das estradas é do governo do estado, que é do DR, né? E eles não optaram em fechar, mas também contribuíram com a redução, né? Não estão fazendo operação 5x1, que é aquela operação na qual abre imigrantes em 2 pistas e fica só a pista da Anchieta. E estão fazendo um bloqueio, né? Praia Grande hoje, eu escutei hoje de manhã que está tendo um bloqueio, apesar que Praia Grande ela tem 2 entradas, né? Você pode entrar por Itaém ou pode entrar por aqui, pela Imigrantes. Mas, e tem pessoas voltando, quem não tem comprovante de residência volta. Aqui em Santos fizeram um bloqueio anteontem. É óbvio que o bloqueio não é um pente fino. O bloqueio ele é meio grotesco. Mas a partir de hoje, por quê? A partir de hoje estão fazendo esses bloqueios? Porque a partir de hoje começa o feriado em São Paulo, na qual vai se estender por quase 10 dias, né? Vai até o final da semana que vem. Aonde que eu acho também um absurdo que o prefeito Bruno Covas vai fazer esse feriado, porque a população não contribui, isso é fato. E a população confunde feriados preventivos, né, que estão sendo antecipados, por férias. Isso não é férias, isso é um feriado preventivo em função do coronavírus. Agora, viu, Moniquinha, eu vou falar uma coisa e vou repetir, Pode falar, Nicolau. e repetir, não me canso de repetir, repito 1 milhão de vezes se for necessário. Não existe tutelação, não dá para tutelar a população. O governo ele tem que fazer uma campanha muito bem feita de conscientização. Começaram, acho que anteontem na TV, acho que é propaganda do governo federal, de conscientização. E enquanto não se fizer a campanha de conscientização da população, não tem diferença. Por exemplo, eu sou uma pessoa consciente, você também é, nós estamos aqui no estúdio com máscara, estamos mantendo um distanciamento, eu estou preservando a minha saúde, preservando a sua, preservando a do Romano. Eu posso estar contaminado, não sei, o Romano pode estar, não sabe, você é a mesma coisa. Então, essa é a conscientização que as pessoas têm que ter. Só que não tem. Moniquinha, hoje de manhã eu escutei na rádio agora, no Pulo do Gato, escutei que foi mais uma vez uma festa, a polícia acabou com uma festa em São Paulo. Mais uma vez festa, então não adianta.
Sabe, pessoas que participam de baladinha, mas olha, são todos os níveis, viu, Moniquinha? Não vai dizer que é... Nicolau, eu gosto pobre. muito daquela propaganda daquela mocinha, que ela tá numa baladinha com os amigos, recebe um WhatsApp, isso aí tá circulando na internet, porque a mídia de hoje, para o jovem, não é a televisão mais, tá? Então, pela internet, essas coisas são bem criativas. Aí a menina... recebe um WhatsApp do pai, ele vai buscar lá na baladinha, ela entra no carro, no que ela dá o beijo, a contaminação é feita, exatamente. E ela desesperada vai para um hospital, fica, pai, aquilo é impactante. Então esse tipo de mídia que está sendo feito na TV, eu recomendaria que fosse feito no rádio, também porque o rádio sim, chega mais perto dessa população jovem. Rádio, TV e todas as mídias, nós sabemos que todos os órgãos governamentais... A TV realmente está falando só federal, com a gente. Viu, Mariquinha? Seja federal, estadual ou municipal, todos eles têm verbas de mídia. E essa verba deveria, neste momento, ser utilizada para esse tipo de publicidade, não publicidade de governo, não publicidade de falar bem do governo, não publicidade de enaltecer o governo, e sim de combater o coronavírus. Eu entendo que uma publicidade de conscientização, talvez... melhore um pouco mais o afastamento ou crie mais afastamento. De que adianta se nós estamos tendo um afastamento de 36% a 40% aqui na cidade de Santos? É muito pouco. Você sentiu aí no caminho que você vem da sua casa para cá um lockdown? Calma para não queimar nossa pauta, Nicolau. Vamos falar ainda hoje sobre isolamento social e nós temos números aqui então, bem confusos. Então, Romano, pode completar. Eu tenho, Nicolau, eu tenho obrigação de, já que eu optei por uma profissão jurídica na minha vida, né, formação jurídica, mestrado em Direito, professor universitário, eu tenho obrigação com a minha consciência e com o que eu aprendi, a não ser com o que é ensinado na faculdade, né, é diverso do que se aplica na prática. Esses atos, via decreto, de restrição da locomoção do cidadão pelo território nacional, pelos municípios e pelos estados, é inconstitucional. Não adianta vir ficar nervosinho nas lives, né, governador, prefeito de Santos, né? Eu lamento muito a assessoria jurídica, né, que é a mesma do governo anterior, e também aqui clamando para o Ministério Público aplicar, né, se manifestar, porque não é possível. Nós temos mais uma sentença aqui do juiz do Guarujá, né, rejeitando uma denúncia pela qual um cidadão caminhava pela praia sem máscara, né, e ele foi abordado, deram aspas, voz de prisão, guarda municipal, levaram para a delegacia, foi autuado, o Ministério Público denunciou e o juiz rejeitou com um belíssimo fundamento, né, citando as várias inconstitucionalidades. Está na hora do Ministério Público, na minha opinião jurídica, né, denunciar um prefeito por abuso de autoridade, porque, em tese, é crime de abuso de autoridade o que os prefeitos e os governadores violam de uma maneira brutal a Constituição. Então, já que não tem Constituição, o povo também vai ter o direito de não cumprir a lei. É uma cadeia lógica, racional. Esses atos, o decreto deste prefeito de Santos e dos outros prefeitos que violam a liberdade de ir e vir, a liberdade do trabalho, a liberdade da propriedade, a liberdade de você ter a dignidade de levar comida e sustento à sua casa, ele é criminoso. Bom, então aquelas pessoas que foram pegas essa semana, até mesmo não indo ao trabalho, mas caminhando pela praia, então multadas em R$300, será que elas teriam como recorrer? Ou tem que pegar um juiz legal desse como o do Guarujá? Não, a Constituição é uma só. Nós temos um juiz já de Ribeirão Preto, um juiz aqui do Guarujá, sim, que aplicou o que é o correto. Consciente. Agora, existem decisões políticas, haja vista o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Então, eu mesmo entrei com habeas corpus no ano passado, e o entendimento dos desembargadores, ou do relator, era que não cabia aquela via para aquela discussão. Ou seja, por que será que também o Poder Judiciário e outras instituições, eles, óbvio que conhecem a Constituição, por que não estão aplicando a Constituição Federal? É esse o detalhe. Ou seja, então, os fins não justificam os meios, porque senão também a sociedade vai encontrar os seus meios para que se
faça a Constituição ser respeitada. Os direitos fundamentais do artigo 5º, né, eles estão sendo flagrosamente desrespeitados, violentados pelo prefeito de Santos e pelos prefeitos que estão com essa pauta. Tempos difíceis que a gente está vivendo, agora são 7h20, ainda sobre as barreiras sanitárias que o Nicolau estava citando. Parece que essa semana, pelo menos 10% dos abordados, os veículos que desciam lá da capital para cá, ou então das cidades que são aqui, são perto daqui, 10% dessas pessoas abordadas estavam, sim, infectadas com o coronavírus e foram convidadas a voltar para as suas residências. O que vocês acham desse tipo de atitude? Será que funciona? 10% das pessoas fazem exame? Isso está acontecendo mesmo? Barreira sanitária? Na chegada de Praia Grande, por exemplo, isso aconteceu. Algumas pessoas foram orientadas a voltar para casa e foram proibidas de entrar. Você acha que isso vai permanecer até a Páscoa? Não, não acho. Eu acho que vai haver uma flexibilização. É difícil esse tipo de controle. Por isso que quando eu falo de conscientização, eu falo exatamente nesse tipo não, até a Páscoa você falou? Não, até a Páscoa sim. Páscoa é semana que vem, nós vamos estar em lockdown. Pensei que seria mais para frente. Não, até a Páscoa eu acho que vai ter sim. Agora, posterior a isso, eu acho que é muito difícil de ficar controlando o tempo todo, porque é uma situação que não é um pente fino, é uma situação que é mais a grosso modo. Eles olham mais a chapa de carro. Hoje nós temos muitos carros com aquela nova chapa azul. Brasil. Brasil. Fica um pouco difícil de você controlar onde vem aquele carro. É a placa Mercosul, né? Que não diz de onde a pessoa vem. Então, estão parando as pessoas, pedindo comprovação, pedindo um comprovante de residência, talvez uma conta de luz ou algum outro tipo de conta. É óbvio que pessoas que têm casa, ou têm apartamento, ou têm alguma coisa aqui na cidade, têm o direito de vir. Agora, pessoas que vêm para turismo, eu acho que deveriam ficar na sua casa, não é o momento. Aguardem, esperem, as praias estão fechadas, não tem muito o que se divertir, né? Aqui não tem restaurantes abertos, tem cinema, não tem nada. A pessoa vem para cá para quê? Agora, o controle também, eu acho que nós deveríamos fazer um controle maior, também temperatura, eu acho que poderia ser tirado das pessoas, poderiam tentar fazer um pouco do exame do coronavírus, que é aquele do PGR, né? Que é o do... PCR, desculpe, falei PGR é outra coisa. PCR, que é o do cotonete, né? Que faz aquele é mais eficaz. Então, eu acho que as pessoas eles deveriam fazer isso, porque também vão apurar, né? Criariam um grupo de pessoas, vão apurar também o número de pessoas, porque enquanto a gente não testar incansavelmente, nós não vamos saber o número de contaminados, que é muito grande. Não só quando a pessoa vai se internar, e sim também antes dela ter algum tipo de ter a doença. Agora, uma coisa é a realidade. Santos, ela está um pouco tranquila no sentido de contaminação, mas estão tendo muitas pessoas, porque o Sistema Único de Saúde obriga a trazer pessoas para cá. E está vindo muito de São Bernardo, que eu sei que é de São Bernardo que está vindo para cá. Só para dar um Pode toque. completar. Nicolau, eu queria aproveitar que o CDL, representados por você, pelo João, enfim, nesse comitê de gestão de Santos, tem vários tópicos que precisam ser cobrados do prefeito, né, do seu assessorado. Mas um deles também, para ele apresentar o fundamento científico pelo qual há restrição de produtos a serem adquiridos no supermercado. Então você pode comprar arroz, farinha e óleo, mas você não pode comprar outros produtos. Mas eu sou favorável a isso. Como é que é? Eu sou favorável. Você é favorável? E então, é uma das solicitações que eu fiz. Qual é o fundamento disso? Fundamento é a concorrência desleal. Nós tivemos no ano passado lojas como a minha, que você conhece, sim, que eu vendo celular, computador, televisão, outros tipos de equipamentos, não podia vender porque é meu estabelecimento comercial fechado, e o supermercado aumentou em 14%, 15%. Eu até brinco aqui no programa já por várias vezes, e até no programa do CDL, eu falo que supermercados, esses hipermercados, eles vendem até comida, viu, Maniquinha? Mas pneu não falta. Até comida, mas vende pneu, vende roupa, vende... Então, não é essa a finalidade. E por que você é contra, Romano? Porque é um absurdo, porque a pessoa, vamos lá... Não, o absurdo é ficar com as lojas fechadas. O absurdo é ele proibir os outros segmentos. Então, veja bem, você não pode, através de um erro, criar outros erros.
Então é mais uma vez a população. Então eu quero fundamento científico, já que o erro, como você falou, é concorrência desleal, então que se adote as medidas e que ele seja obrigado a desfazê-las. Agora, se você vê, eles determinaram o fechamento das casas de material de construção. Então se arrebenta um cano, se arrebenta uma válvula hidra, se você queima um chuveiro, você não tem onde comprar. Não, elas podem trabalhar por delivery. Delivery, tá, ok. Aí vem o supermercado, você quebra um liquidificador, eu concordo com o que o Nicolau falou. Na minha opinião, tem que estar todas abertas. Agora, você não pode comprar um liquidificador porque queimou e o senhor prefeito, sem fundamento jurídico, tem que dar fundamento jurídico e científico. Ele proíbe. Então, esse é um símbolo, não é, do absurdo que nós vivemos. Se amanhã ele fala assim, olha, só vão comer arroz e feijão, ou só vai comer arroz e farinha, nós só vamos comer arroz e farinha. É disso que se trata. Amanhã, depois, porque as violações elas vão aumentando, e nós não estamos percebendo que esse Estado autoritário de imposição e restrição do comportamento individual, familiar e social. Não tem, a questão é a seguinte, não tem esse poder constitucional. Nós estamos vivendo, pior, na Coreia do Norte não tem essas restrições. A situação está idêntica. Romano, a temperatura está subindo do jeito que o ouvinte gosta. Agora são 7h27 a seguir. Vamos falar sobre Pazuello, que ligou o ventilador e disse muitas verdades. Inclusive que a saída dele do ministério foi por ser honesto. Já, no seu Jornal Litoral. Jornal Litoral. É isso, 7h27, fique aí, ouvinte Litoral. O intervalo é bem rápido e a gente volta com assuntos relevantes da sua região e também do Brasil. Até já. As principais notícias da nossa região. O Jornal Litoral volta já. Uma coisa muito importante de se saber: o vírus do corona não fica suspenso no ar. Por isso, não precisa prender a respiração para não pegar. Existem 2 tipos de contaminação. Um por gotículas. Essa é quando alguém tosse, espirra, fala ou até respira perto de você. E da boca dessa pessoa voam gotículas invisíveis que podem ter o vírus. Mas essas gotículas não ficam no ar, elas caem no chão. Então qual é o problema? O problema é se, antes de cair, elas entrarem na sua boca, no seu nariz ou até nos seus olhos. Por isso é tão importante fugir das aglomerações, manter uma distância de 2 metros e todo mundo usar a máscara. 2 por contato, que é quando você toca alguma coisa onde o vírus caiu. O lance é que, depois que sai de alguém, o vírus pode sobreviver em algumas superfícies por até 3 dias. Então tem problema tocar em área contaminada? Não, o vírus não entra pela pele. Mas pega a visão, o problema é depois você levar a sua própria mão para os olhos, para o seu nariz ou para sua boca. E a gente faz isso o tempo todo sem perceber. Então fica a dica, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool gel. E claro, faz uma forcinha para lembrar de não tocar o rosto, hein? RTL 917, preocupada com a sua saúde. Apoio Musicom. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui,
você ganha muito mais. Quando precisar de serviços de entrega, não erre. Chame a RR. A RR Courier tem motoboys altamente qualificados, malotes, pagamentos e transporte de documentos em geral para toda a Baixada e Grande São Paulo. E-commerce, malotes, serviços esporádicos, a solução para sua necessidade. Precisou de motoboy? Não erre. Chame a RR. Acesse rrcourier.com.br. Telefone 13 3028 1555 ou peça seu motoboy pelo aplicativo RR Courier Clientes. Não erre, chame a RR. A Design Gallery só trabalha com as melhores marcas e tem tudo para sua casa: cama, mesa e banho, faqueiros, eletro e decoração, chabar e chá de cozinha. E para os noivos, até 10% da lista comprada é revertida em produtos Design Gallery. Azevedo Sodré, número 3, no Boqueirão, e na Marechal Deodoro, 98, no Gonzaga. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Todos os grandes nomes da música fazem parte do casting da RTL. Metallica, Godsmack, Foo Fighters. RTL 917. Fique de bem com a música. Informação na medida certa. Jornal Litoral. Pro ouvinte da Baixada Santista não ficar sem informação no seu início de manhã, estamos aqui no esquema emergencial com poucos, mas importantes convidados. Hoje o Nicolau, presidente da CDL Santos Praia, o delegado Carlos Alberto Romano e você, ouvinte litoral, que é muito importante a sua opinião. 98216 é o WhatsApp daqui, 98216-9917. Bom dia, ouvinte litoral. Pode falar com a gente. Bom dia, amigos do Jornal Litoral. Um dos itens da pauta atual da administração é reativação dos leitos de UTI. Mas espera um pouquinho. Eles desativaram leitos de UTI aqui em Santos também? Isso está escrito no PowerPoint da Prefeitura sobre as condições do coronavírus e das UTIs aqui na Baixada. Então foram desativadas UTIs. Quando desativa a UTI, o percentual de internados, óbvio que aumenta. Perfeito? Como você disse, Romano, tinha 41%, tem 41% de santistas, né? Outros municípios, quantos municípios, de que locais são os municípios? Temos que colocar e atender a todos. Lamentamos, por exemplo, mortes no ABCD. Mas por que desativou leitos de campanha? Se você está falando aí dos 50 milhões que a Prefeitura recebeu. Alguém tem que nos responder da Prefeitura. Vamos lá, Carlos Alberto Romano, o que você tem a falar com o nosso ouvinte litoral? Nós temos esses números até que eu estou vendo que o Marcelo mandou para a gente. Em verdade, nós precisamos fazer uma auditoria nos leitos que foram colocados, principalmente porque o Hospital Vitória, que tinha sido interditado, aproveitou-se aquela estrutura e lá se instalaram os leitos, né? Os leitos 130. E mais as UTIs, não é? Então, todos destinados para o atendimento Covid. O hospital exclusivo do coronavírus. 130 leitos e o Romano está vendo aí 40 UTIs. Aqui, pelo que o nosso amigo Marcelo mandou, no site mesmo da Prefeitura, está noticiando que tem 40 leitos de UTI, fora o que a Santa Casa tem e outros. Na verdade, nós precisamos de uma leitura mais exata, né? Porque a Prefeitura de Santos recebeu, arredondando os números, 50 milhões de reais, e nós queremos uma planilha. Veja, o Ministério da Saúde está exigindo, o governo federal mandou mais de 1 trilhão de reais. Né? Isso vai ser pauta já. Então, nós queremos uma planilha simples, clara, de que, olha, foram 100 leitos, ok, estão onde os 100 leitos?
Vamos ter, o Nicolau aqui apresentou que a prefeitura está noticiando no site dela 120 leitos, não é isso, Nicolau? Não, 130 leitos exclusivo para o coronavírus, e você olhou aí 40 leitos dedicados à UTI. Então, UTI destinados são 130 leitos, mas não de UTI. Agora, desde o ano passado, eu achei até melhor, isso aí foi o Paulo Alexandre, então prefeito na época, eu achei até uma boa, porque é um hospital que não precisa ser desativado, como foi feito no AMB, como foi feito no Pacaembu, em São Paulo. Então não é um hospital que você monta e desmonta, que você depois, para mensurar e o quanto foi gasto, é muito difícil. Sim. Então é um hospital que nós vamos sair disso aí com certeza, né? Vamos. E pós-pandemia, nós teremos aí mais um hospital, e o sistema SUS vai ganhar esse tipo de... E Santos sempre foi uma cidade da região muito mais privilegiada do que todas as outras, nesse sentido. Mas eu acho que é um hospital que fica aí, né? Fica aí. O grande problema dos hospitais, mesmo antes da pandemia, e quando o município assumiu o Hospital dos Silvadores, viu, Moniquinha, era o problema da manutenção do hospital, do custo fixo do hospital. Porque a construção, que foi gasta aí 50, 60 milhões no hospital, nos Estivadores, que é o outro hospital, né, que fizeram vários andares, é o de menos. Sim. Porque o que é caro mesmo é a manutenção do hospital. Aqui, o Estivadores, ele tem uma manutenção mensal, um custo mensal de 10 milhões mês, para ele poder funcionar. Se essa verba não vier do governo federal, não vier do governo... Ele quebra. Estadual, o governo municipal não consegue manter, principalmente porque é um sistema SUS, aonde qualquer um de qualquer cidade do país pode utilizá-lo. Então não é justo para a cidade de Santos o município arcar com isso. O município, eu sou de Santos, pago imposto para Santos. Claro. Então, assim, como é um sistema SUS, Sistema Único de Saúde, é obrigatório receber todos os pacientes. Bom, agora são 7h37, a gente precisa girar a nossa pauta e o tema ainda é a saúde. Não quer ser preso? Então se esconde e fique na melhor. 917, Rádio e TV Litoral. Estamos de volta aí convidando você, viu, ouvinte, aqui da Baixada Santista, a participar em seu Jornal Litoral, 982-16-99-17. A gente quer sim te ouvir e trazer você aqui para essa mesa. Bom, você sabe, depois que saiu da pasta da saúde, o ministro Pazuello fez um vídeo, e nós vamos transmitir agora via Facebook, via YouTube e no aplicativo Litoral FM Santos, falando da sua honrosa saída do ministério. Ele diz que saiu por ter sido honesto. Vamos ouvir o desabafo do ex-ministro Pazuello. Política, direcionamento de política, não sei do que, é um cargo político. Quando você vem com atributos como esse, causa um olhar, as pessoas começam a te olhar diferente. Você não tem interesse? Não. Você não quer falar com a empresa tal? Claro que não. Você não recebe empresa de jeito nenhum. Você não vai aceitar um cara aqui fazendo lobby? Não. Não vamos favorecer o partido A, B ou C? Não. E o operador do fulano Beltrano? Não. Ih, vai dar merda. É assim que funciona. E isso faz com que as pessoas que vivem a vida vendo esse procedimento observem-nos com outros olhares. Nós não temos conta bancária alta, nós não temos carros caros, nós não temos avião, nós não moramos no Lago Sul, desculpa quem mora, nós moramos em casas pequenas, moramos em quarto de hotel e andamos com carros da classe média. Somos nós, militares. Então, isso precisa ser colocado de uma forma muito clara. Vamos andando. A composição perfeita era o Taixe e eu. Vocês têm dúvida disso? Se o Taixe tivesse ficado, tivesse crescido na posição, que aí nós teríamos um médico e um gestor para fazer a administração rodar, fazer a logística rodar, botar ordem na casa e deixar o médico tocando as ações finalísticas. Esse era o plano. Esse era o plano. E foi falado aqui
Em pé, nós falamos isso aqui em pé. Então, essa calça de não botar médico, isso não me veste. Não me veste, vocês sabem disso. O máximo que eu quis foi quando foram mandar o nosso doutor Alessandro embora. O que a gente fez? Chamou como bolsista. Hã? Chamou como bolsista. No mesmo dia. Ele foi despedido aqui, eu puxei ele, falei, eu perdi o médico? De jeito nenhum. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. Saiu aqui e entrou ali. Mas não sai daí. Então, são olhares. Está lá o Hélio me olhando. Então, senhores, é fundamental nós termos médicos no Ministério da Saúde. É fundamental ter um ministro médico no Ministério da Saúde. Mas nós não podemos esquecer que o Ministério da Saúde é o foco, o alvo das pressões políticas. Quem não sabe disso? Por que, Cris, o Ministério da Saúde é um alvo das pressões políticas? Esquece a pandemia. Hã? Não vou falar nada. Não vai falar? Não quer falar? Por que, Paulo César? Por causa do dinheiro que é destinado aqui de forma discricionária. Então, a operação de grana com fins políticos acontece aqui. Nós conseguimos acabar com 100%? Claro que não. Não vou dizer isso, que não é possível. 100% que nem Jesus Cristo. Nós acabamos com muito. Nós distribuímos numa pequena porrada quase 14 bilhões de reais com critérios técnicos para atender municípios que estavam sendo impactados. 5.570 municípios. Jornal Litoral. Olha, esse aí é o Brasil que eu quero, viu? Esse é o meu mundo ideal. O ex-ministro ligando o ventilador. Vocês podem ficar à vontade, estamos aqui com o delegado Romano no nosso Rádio Litoral e também com o presidente da CDL Santos, que o tempo todo estava prestando atenção, quietinho dessa vez, hein, Nicolau? Só escutando o Pazuello falar. Ele ligou ou não o ventilador? Eu tinha visto esse vídeo, realmente. Sim. Ele foi bem sincero, né? Inclusive foi até bom rodar esse vídeo. Sincerão! Mas foi até bom rodar esse vídeo porque eu vi muitos esquerdopatas falando que quando ele se referiu à honestidade, ele estava se referindo ao presidente Bolsonaro. E eu falei, não é isso não. Mas eles fazem a leitura sempre distorcida. Sempre da forma, tirando de contexto, né? Sim. Então o que acontece? Realmente está infectado, né? O Ministério, em função da verba que ele tem, uma verba muito alta, infectado politicamente, a força política faz com que haja distorções, e não é só esse Ministério, vários outros, mas a força política faz com que derrube o cara. Então, um grupo lá de médicos que tem no Ministério abaixo do próprio ministro, né? Todo mundo achando... o ministro tem poder, o presidente tem poder. Não, a chantagem política é muito grande. Você não viu ele falando? O laboratório tal, o médico tal, você não quer recebê-lo. Qual a intenção dele receber o laboratório ou o dono do laboratório XYZ? Interesse é óbvio, é escuso, é interesse de favorecimento, e ele não quer nem receber, porque se amanhã depois ele recebe, mesmo que ele negue na cara do sujeito, ele já recebeu. Então aí também a distorção ela vem junto, né? Até tu provar que boi não voa é muito difícil, e isso fez com que ele fosse fritado, e a pressão política que o Bolsonaro sofreu fez com que ele fosse trocado. Espero que esse novo... É médico, né? Mantenha também... Porque a honestidade é assim, ou você tem ou não tem, Moniquinha. Não se muda. Não tem meio termo, não tem meio honesto. Não se muda, não. É que nem gravidez, né? Não tem meio grávida. Ou tá ou não tá. 7h44, Romano, você sabe o meu pai, ele tem 92 anos, eu já te contei que ele dirige uma clínica muito importante, ele é cercado de médicos e tudo mais, e sempre me disse, minha filha, se não sou eu nesta clínica, porque médico não sabe mexer com a administração. Olha, mas como eles perdem dinheiro aqui, e tem assim mesmo, aos 92 anos em home office, ele ainda me fala, minha filha, médico, você vai me desculpar agora, ouvinte litoral, é do jeitinho que meu pai fala, um titiliano de 92 anos. Médico é tudo burro. E aí, você confia nesse novo ministro?
Não, eu confio, como eu também confiava no Pazuello. É claro que o Pazuello teve alguns erros na condução da gestão, da pauta, mas eu não vou antecipar aqui os números. O Brasil, a Organização Mundial de Saúde, ela tem números, né? Então ela determina que tem que ter de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, né? E então são necessários para o Brasil, pela conta, 63 mil leitos, né? E o Brasil, dentro dessa cota, ele possui 45 mil leitos de UTI. Então o Brasil tem uma média de 2,2. Tá bem. É uma média satisfatória. Sim. Né? Então, só que com a emergência dessa pandemia, o Brasil que deveria já estar, né, dentro de um número adequado, não está. Muito embora fosse satisfatório, em razão das características dessa pandemia. Mas o que não faltou foi dinheiro, e a gente logo vai ver. A questão que chamam de genocídio, que chamam o Pazuello de general incompetente, só que eles não estão vendo que lá, no ano passado, a Anvisa não tinha os nomes das vacinas, porque os laboratórios não tinham encaminhado as documentações referentes e as requisições de autorização, né? No ano passado, muito embora muitos países realizaram a compra contratual, mas mesmo esses países, a Europa, por exemplo, a Europa não está vacinando, só vacinou 10%. A União Europeia só vacinou 10%. E o Brasil já está chegando nos 10%. Não é? Mesmo não tendo contratado no ano passado e estando contratando agora. Enfim, existem muitos números e a política, vamos repetir, o que está determinando a conturbação social e a gestão nesta pandemia é a política. E aí eu concordo com o ministro, e aí, pegando o exemplo de Santos, Santos recebeu 50 milhões. Nós queremos uma planilha clara, simples, né, transparente. Sim. Quanto recebeu e para onde foi? Quantos leitos criou no Vitória, na Santa Casa, na Beneficência? Quantos leitos SUS foram criados? Quanto gastou? É matemática, a matemática é exata, e é isso que está faltando, clareza. Tá bom, agora são 7h47, reiterando todo o meu respeito à classe médica, tão importante principalmente nessa... Eu posso comentar isso que você falou do seu pai? Pode me ajudar a consertar? Um segundo. Pode me ajudar a consertar? Não precisa consertar não, porque eu vou reforçar o que você está falando. Então, por favor. Eu conversando com um amigo meu médico, eu fiz o seguinte questionamento. Sim. Ele num papo, ele é dono de uma clínica, que ele recebe mais de 100 mil clientes pelo plano de saúde, reclamando do valor e etc, aquela coisa toda. Não, porque eu recebo só R$30 da Unimed na época, eu não sei quanto é que é agora. Sim. Eu falei, me explica uma coisa, eu sou comerciante. Se você cobra 200 pau a consulta, vamos supor, na época era R$200, e recebe 30 da Unimed, por que você não cobra R$30 também a consulta particular, que você recebe à vista? E da Unimed você leva 30 dias fora o mês para receber. Boa. Aí ele ficou me olhando. Em vez de cobrar 200 que você recebe à vista, cobra 30, recebe à vista. Aí ele me olhou, sabe qual foi a resposta que ele me deu? O médico não sabe fazer contabilidade. Não sabe fazer contabilidade, é isso então, que eu quis dizer. Então eu reforço em cima daquilo que seu pai fala. Gratíssimo. É uma verdade. É uma verdade. A turma dos artistas, por exemplo, são ruins de exatas. E é por aí o raciocínio do meu amado papai. Agora faltam 7:11. Obrigada, Nicolau. Obrigada, Romana. Agora é a vez do nosso ouvinte litoral. Pode falar. Bom dia, litoral. Claudiana falando. Gente, deixa eu perguntar. Os pet shops agora só podem fazer delivery. Mas e os cães? Não tomam banho, não? É certo isso? Banho é questão de higiene para o cão. E em muitas situações é até super necessário por causa de tratamentos, etc. Como que pet não pode dar banho, gente? Nos pets? Quem é que vai dar? Quem impôs esse lockdown aí, doido? Olha só, a gente está vivendo uma fase de clandestinidade, amiga. Por exemplo, em casa, eu estou fazendo o trabalho da Pet Shop. Qualquer coisa fala comigo. Agora, falando sério, sem brincadeira, o que acontece é a mesma coisa dos salões de beleza. Por quê? Por quê? A gente não pode. Para não aglomerar, mais uma vez. Né, Romano? Vamos responder ao ouvinte litoral? São essas questões, né? Meu posicionamento é legal. Essa interrupção da atividade de qualquer segmento social que seja,
ela é violadora da Constituição, ponto. Então, realmente a ouvinte está falando, mas dentro dos critérios que estão sendo adotados, fica inviabilizado levar o seu animal até o PET para realizar a higienização, a tosa, o banho, enfim. Mas o atendimento clínico me parece que continua, né? Ou seja, emergências hospitalares, veterinárias continuam atendendo. Aqui do lado que tem emergência 24 horas, essa clínica aqui no caminho da rádio, está trancada, está fechada. E aí eu fico preocupado até com o pet que eu tenho em casa. Se eu precisar de ajuda, eu vou. Não, mas emergência, o atendimento. Não, a clínica pet shop que tem veterinário pode trabalhar, normal. Não na parte de pet, mas sim na parte de veterinário. Na parte de atendimento de emergência e clínica, sim. Isso. Muito bem, agora faltam 10 para as 8. Vocês ouviram o prefeito de Bagé, hein? Olha, o cara é mesmo, como diz, lá no sul, o cara é como? Na bota? É alguma coisa da bota, sem o gauchão. Saco roxo. É, isso aí. Ele tomou aquele chimarrão dele e disse, aqui não, hein? Bandido não entra na fila da vacinação. Segundo o prefeito da cidade do sul do país, Divaldo Lara, os presos vão ser os últimos a serem vacinados. Vamos ouvir a declaração dele, oficial e polêmica. Nós vamos vacinar a segunda dose agora, quando completar dos 14 aos 28 dias, os nossos trabalhadores da segurança pública, porque não tem fundamento, não tem, tu dizer para a sociedade que o preso, que o bandido tem que ser vacinado primeiro do que o trabalhador da segurança pública. Mas o que é isso? Mas tá de cabeça para baixo a coisa. Então, secretário de Saúde, eu lamento que a senhora já tenha encaminhado denúncia para que eu responda processo aí no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, mas vou responder com a certeza e com a consciência tranquila que fiz o certo e o melhor para a minha sociedade. Tenho coragem para isso. E não vai me faltar para manter a mesma posição. E aqui, para deixar bem claro para a senhora e todos do governo do estado, nós não vacinaremos os bandidos antes de vacinar toda a sociedade de bem, os que estão fora da cadeia, os que estão trabalhando para sobreviver com as suas famílias. Os bandidos serão os últimos a ser vacinados. Não tem ordem do governo do estado que me faça, Mário Mena, e ao Geraldo a vacinar bandido aqui antes. Bandido é o último, sociedade de bem primeiro, tá bom? Informação na medida certa. Jornal Litoral. Olha, como disse o Nicolau, esse prefeito de Bagé, mas olha, saco roxo mesmo, mas eu acho que ele é da parte também muito da lacração. O que vocês acham? Não acho, eu acho que está corretíssimo. Nessa sociedade brasileira, os valores estão invertidos e, infelizmente, várias instituições, com novas correntes progressistas na cabeça, invertem os valores até consignados na Constituição. Nós temos aí, o Nicolau estava comentando, algumas decisões judiciais de inovações que não estão no texto legal. Então, o problema que nós estamos atravessando no Brasil é que alguns ocupantes de cargos de decisão, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, estão adotando medidas interpretativas que, de maneira clara, não está, porque o que rege, uma coisa básica, ouvinte, o que rege o nosso comportamento em sociedade é a lei. E as instituições existem para dar equilíbrio e aplicabilidade nas regras de convivência. A partir do momento, é claro assim, a partir do momento que as regras que são claras, não são aplicadas como devem ser aplicadas, existe um desequilíbrio, existe uma ruptura, e é o que está acontecendo no Brasil. As instituições que devem cumprir a lei estão interpretando de uma forma desviada, sob o argumento de uma hermenêutica, mas o texto, a língua portuguesa, a língua nacional, o idioma é claro, não admite essa interpretação, esse malabarismo retórico, cerebrino, que estão querendo justificar o que é injustificável e insultando, debochando da inteligência, de profissionais do direito, de outros profissionais de médicos, de engenheiros, jornalistas, que todo mundo tem inteligência. Não é porque a pessoa
ascendeu a um cargo que ela é a dona da verdade, ou pior, é a responsável, se acha responsável pela vida de toda a sociedade. Então, o prefeito de Bagé está perfeito, bandido é por último, não, mas estão confinados, não é problema deles, mas, cara. Ô Romano, eu acho que não é isso que a Moniquinha queria dizer, ela queria dizer em lacração, em relação à eficácia dessa atitude dele, porque isso aí vai ser derrubado, você sabe disso. Mas o MP derruba isso. O que eu acabei de falar. O Romano está antecipando a indignação já, sabendo que a turma dos direitos humanos, meu fundamento é justamente a lei os progressistas, o valor. Então coloca o criminoso, o assaltante, o traficante, o estuprador, o homicida, o feminicida, à frente de quem sustenta. Quem sustenta o salário do juiz, do promotor, do delegado, do prefeito, do governador, somos nós como cidadãos, todos nós. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ou a lei existe para ser aplicada, e a lei constitucional, que é o fundamento e a base de tudo, ou então, se eles estão rasgando, uma vez rasgada, ora, está rasgada, ninguém cumpre. É isso de que se trata. O jornalista famoso, se você me permite, eu não vou falar o nome dele aqui, porque é da concorrência aí, da rádio. Eu vi uma reportagem dele ontem, dizendo que um prefeito de uma cidade do sul, eu não lembro qual é o nome da cidade, estava recebendo muita solicitação de funcionalismo público para afastamento em função da pandemia e tal. Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro para afastar todos vocês, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar um afastamento voluntário. Aquele que quiser se afastar, pode se afastar, só que a remuneração não vai receber, ou seja, se afasta sem remuneração. Fica voluntário. Inscrevam-se aqueles que querem se afastar. Sabe quantas inscrições teve até agora? Quantas? Nenhuma. Quer dizer que para tirar uma licença, beleza. Boa, Nicolau. Na verdade, o pessoal que estava pedindo lockdown, né? Os funcionários públicos pedindo lockdown para ficar em casa. Então esse lockdown, eu repito, ele é muito eficaz. Já as instituições que desculpe, Poder Judiciário e Ministério Público está defendendo lockdown, né? E os segmentos do Poder Executivo e Legislativo que defendem, então faz o seguinte, eu não defendo o lockdown, porque a ciência, eu apresento aqui estudos científicos que são contrários ao lockdown. Mas então, você se coloca à disposição do trabalho. Claro, eu trabalho. Não, eu sou contra, não, eu trabalho. Agora, veja bem, já que recomenda que feche tudo e o empresário quebre, o comerciante, o autônomo, o ambulante, então, o que acontece? Então, fica sem salário. Fica sem salário. Quem propõe isso, então fique também sem salário. É verdade. E aí eu quero ver. Nós, trabalhadores. Aí eu quero ver se a pessoa é a favor. Aí eu quero ver se a autoridade, ela realmente já falou do lockdown. Fica sem salário. Aí eu quero ver a ideologia. Exatamente. Fica sem salário, pô. Aí eu quero ver. Sem dinheiro para comprar comida em casa. Bom, faltam 3 para as 8 e o nosso ouvinte litoral, ele tem pressa. Hoje está participando ativamente. 98216-9917. Que bom ter vocês aqui comigo. Pode falar. Bom dia, bancada. Bom dia, Mônica. Bom dia, Romano, Nicolau. Rodrigo Mela do Embaré. Essa derrubada no ministro Pazuello, se a gente colocar em escala um pouco menor, é o que aconteceu com ele, com o ministro, mas agora aumenta a escala. Veja só o porquê que o presidente também querem derrubar o presidente. O quanto realmente que o presidente está suportando quando as coisas não andam como eles querem, quando a roubalheira acaba, né? Moniquinha, fica nesse programa, um programa diferente, você está fazendo a coisa diferente, é muito bom te ouvir. O Jornal Litoral está em lockdown, mas a informação continua com a Moniquinha. Pessoal do Jornal Litoral, bom dia. O Pazuello foi muito feliz nesse vídeo que ele fez aí, ele colocou muito bem como é que roda o sistema. Mas aí eu fico com uma questão. Não foi o presidente Bolsonaro que em campanha falou que não ia, que o ministério ia ser técnico, que não ia ceder a pressões políticas em ministérios técnicos? O que está acontecendo? Mentiu? É muita pressão? O que é? Jornal Litoral.
Olha aí, ó, o ouvinte Richard tá passando aqui, participações no Facebook da rádio. Uma coisa de cada vez, hein? Moniquinha tá chegando agora. Ó, já tô desenrolando o WhatsApp, o que é uma evolução maravilhosa. Assim, o Facebook vai ficar para segunda-feira, prometo a vocês, uma coisinha de cada vez. A gente não pode trazer o Paulo nesse momento para nos ajudar, porque já somos 4 aqui dentro do estúdio e eu preciso da compreensão de vocês. Afinal, a direção trouxe os convidados de volta nesse momento tão difícil do lockdown, de isolamento social, porque vocês não só merecem, como solicitaram a presença dos convidados. Então a gente está trabalhando realmente de uma forma reduzida. Facebook eu fico devendo, mas eu estou olhando aqui, tem muita mensagem. Eu vou virar um intervalo e a seguir tem algum áudio aí agora? Vamos, Geraldo, colocar esse povo para falar aqui na Litoral FM. Bom dia, Jornal Litoral, Moniquinha, bancada e ouvintes. Aqui quem fala é Reinaldo Vilas Boas, tudo bem? Bom, eu estou indo trabalhar, mas com aquele sentimento de estar fazendo coisa errada, por incrível que pareça, né? Por esse decreto que foi feito pelo nosso digníssimo prefeito, agora parece que trabalhar é coisa errada, né? Só tipo os vagabundos que não gostam de trabalhar, então para eles está tudo certo. E uma outra colocação que eu queria fazer é o seguinte: por que nessa fase tão ruim quanto lá no início, quando começaram a falar, tem que fazer hospital de campanha, fizeram? Quase não foram utilizados. E por que agora não refazem esses hospitais de campanha? Cadê todo aquele insumo, aquele equipamento que foi disponibilizado para fazer os hospitais de campanha lá no ano passado? Não estão sendo utilizados nesse ano novamente, já que estão falando aí que a rede pública e privada já está lotada, que está faltando leito. Então, não está na hora, quer dizer, na hora não, né? Já passou da hora de refazer esses hospitais de campanha? Pô, até um hospital que estava condenado estruturalmente, reabriram, dizendo que estava em boas condições para fazer o hospital de campanha, que era aquele Vitória, e agora não serve mais. Pô, brincadeira, né? Gente... É isso, essa pauta aí, inclusive, ainda vai ao ar hoje com um comentário de Tomé Abduche sobre onde foi parar o dinheiro. Pode aguardar, ouvinte litoral. E agora quem fala é o nosso diretor, Cláudio Mussi. Bom dia. O problema desse lockdown é o seguinte: quem decide sobre o lockdown, quem são? Os políticos e o Poder Judiciário. Justamente os dois que não querem trabalhar. Aliás, nunca trabalharam, né? Você já viu juiz chegando cedo, saindo tarde? Você já viu político trabalhar? Então, justamente, quem decide sobre no lockdown, decide sobre nossa vida, é justamente esses canalhas que estão aí. É isso, Cláudio Mussi falou. E alguém aí quer retrucar? Eu arrumei um ajudante aqui. Um ajudante? Você quer que eu fale aí? O presidente da CDL. Não, calma, o Facebook. Ele vai ler para mim as mensagens de Facebook. Vocês que estão assistindo a nossa live podem se manifestar, porque agora temos um ouvidor nobre, presidente da CDL Santos Praia. Vai ser o nosso comentarista de Facebook também. Mas eu preciso de um intervalo, Nicolau, pode ser? Então tá bom. Ah, que ótimo. Obrigado e até já. As principais notícias da nossa região. O Jornal Litoral volta já. RDL 917. RDL 917. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
Quer anunciar? Ligue 2104-5410. Rádio e TV Litoral 917. Mangia, mangia, mangia che te fa bene, lasagna, cannelloni, spaghetti e penni, bracciola, polpettoni, formaggio parmigiano, di Lucca, Cancina, con sottacchi italiano. Mangia, mangia, mangia che te fa bene, gnocchi, tagliarini, tortellini, cappelletti, anche in Napoletino si fa l'italiano. Cancina di Lucca, io come ti amo. Cantina de Luca, Tolentino Filgueiras 80. A Prevent Senior está realizando uma campanha de testagem em massa dos beneficiários com idade entre 18 e 75 anos para detectar o coronavírus. Vamos abranger os beneficiários que ainda não se contaminaram. Os vacinados e aqueles que já superaram a doença há menos de 6 meses não precisam realizar os testes imediatamente. Pessoas com sintomas continuam sendo normalmente atendidas. Informações? Acesse preventsenior.com.br. Se puder, fique em casa, usem máscaras e álcool em gel. ANS 30.214-7. ZYD 944 917. Você está na Rádio e TV Litoral, uma emissora Musicom Brasil. Acesse musicom.com.br. Informação na medida certa. Jornal Litoral. Estamos de volta com o Jornal Litoral e a seguir a prestação de contas. Antes disso, comentários do Facebook com o nosso ilustre convidado. Nicolau, quem é que está comentando aí no Facebook da rádio? Nós temos aqui a nossa grande comentarista, advogada e amiga, Patrícia Gores, que está lá em Córdoba, na Argentina, não sei se ainda está nos ouvindo, dizendo que está com saudades. Eu também estou com saudade de você, Patrícia. Tem aqui o Manuel Maranata. Estamos num país livre e democrático, não podemos impedir o direito das pessoas de ir e vir. A grande maioria que desce tem imóvel no litoral e paga os seus impostos e o prefeito usa esse dinheiro no município. Essas pessoas, desculpe o comentário, mas não estão impedidas, né, Romano? Não, mas na prática, claro que estão. Quem tem imóvel, não. Não, tudo bem, se provar, é que nós não vimos ainda a situação dessa, mas seria ilógico a pessoa provando que é contribuinte de IPTU e, portanto, proprietária. Mas, Nicolau, eu não duvido de nada, cara. Desculpa, eu não estou mais quem tem imóvel não é proibido de vir. Se eles estão tolhendo o mínimo, que é o direito de você sair da sua casa, se eles estão tolhendo o que você pode comprar ou não no supermercado, claro, não tem como. Eles vão perguntar para onde o senhor está indo? Para minha casa. Ele mostra o. E outro, você vai ter que entrar com carnê de IPTU. Olha o ridículo. O indivíduo, o cidadão tem que entrar. Olha, eu estou aqui, ó, carnê de IPTU. E se o carnê de IPTU não tiver o nome dele? E se eles for um residente cujo o imóvel for locado? Aí não pode. Aí tá. Pera um pouquinho, olha o absurdo. Não, mas no decreto está imóveis de temporada, locação para imóveis de temporada. Não, tudo bem, mas a locação é definitiva, não é de temporada. O cidadão, ele trabalha em São Paulo e tem um imóvel locado aqui, porque ele resolveu residir em Santos. Como é que fica? Então são esses luminares aí, violadores dos direitos constitucionais. Eu quero ver o malabarismo deles. É que eles encontram simpatizantes, os iluministas do Supremo Tribunal Federal, que são os autores dessas aberrações que violam, estupram, essa é a palavra, os direitos dos cidadãos. E nós estamos aí órfãos de instituições que nos protejam. Essa é a questão, cara. Muito bem, agora são 8h09, desculpa interromper, Nicolau, ainda sobre o Facebook. Edson Martins Carvalho diz: olha, Moniquinha, médico trabalha tanto que não tem tempo de pensar como políticos e empresários. Por isso, há médicos, há políticos e há empresários. Quando se misturam as coisas, uma delas, com certeza, meu caro ouvinte, não ficará bem finalizada. Bom, tem outros aqui também discordando de mim, mas no caso eu falei uma colocação do meu pai, que lida diretamente com essa área no ramo de administração e ajuda bastante essa classe tão ocupada e tão honrosa que é a classe dos médicos, tá bom? Assunto então que já correu. Ivo Correia, bom dia a todos da bancada, bom dia ouvintes e internautas, seja bem-vindo, Ivo. Jefferson Bispo Rodrigues diz isso, esse vírus só vai acabar em 2022, isso é politicagem, estão destruindo o nosso povo, e é sobre isso a nossa próxima pauta. Procuradoria-Geral ainda aguarda onde foram parar mais de R$1 trilhão para a Covid. O prazo para prestação de contas dos governadores se encerrou na sexta-feira passada.
Nós vamos conferir aqui na Litoral FM a análise de Tomé Abduch. Vamos agora ao comentário de Tomé Abduch no quadro Conexão Planalto. A Procuradoria-Geral da República enviou no dia 16 de março ofício aos governadores pedindo informações sobre os hospitais de campanha. O órgão deu até 19 de março, última sexta-feira, para que respondessem às informações solicitadas. No Brasil, temos 26 estados, mais o Distrito Federal, e o incrível é que até hoje, já passados 4 dias da data, somente 3 estados responderam, 1 pediu prorrogação e todos os demais se mantêm calados. Segundo fontes da SECOM, até 15 de janeiro, houve um repasse do governo federal pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes aos governadores dos estados de 1.141.230 bilhões de reais. Isso mesmo que você ouviu, 1 trilhão. Esse dinheiro deveria ter sido, em grande parte, utilizado para a construção de hospitais de campanha. Nós, brasileiros, queremos saber aonde foi gasto todo este dinheiro. A incompetência de muitos governadores coloca em perigo a nossa sociedade. Os hospitais de campanha foram mal planejados, não utilizados e desmontados. Agora que precisamos deles, não existem mais. E o pior, não sabemos aonde foram parar as estruturas e qual a destinação dada aos insumos comprados. Com a dispensa de licitações e sem teto de gastos, grande parte da população teme que esses recursos possam ter sido desviados. Somente os governadores João Dória, do PSDB de São Paulo, recebeu 135 bilhões, mais o auxílio de 55,19 bilhões. Rui Costa, do PT da Bahia, 67,2 bilhões, mais 25,35 bilhões de auxílio. Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, 36 bilhões, mais 11,8 bilhões de auxílio. E Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul, 40,9 bilhões, mais 12,2 bilhões de auxílio. Esses governadores entraram na justiça pedindo ao Ministério da Saúde que financiasse a construção de leitos para pacientes do coronavírus. O governo federal se antecipou e fez a sua parte. Aonde estão os hospitais de campanha? Cadê o nosso dinheiro, governadores? Até a PGR quer saber. Informação na medida certa. Jornal Litoral. Foi o analista Tomé Abduch comentando aqui no seu Jornal Litoral onde foi parar o dinheiro. É mais de R$1 trilhão para a Covid. E essa conta, ô Romano, essa conta vai ficar só pro Bolsonaro diante dessa bagunça de decreto de governadores e tudo mais? Então, aí depois, né, segundo o governador de São Paulo, o presidente é genocida, né? Ele é o cara que negacionista, né, com relação à pandemia. Foi remetido mais de R$1.150 bilhões. Nossa. O município de Santos recebeu 50 milhões de reais. Então é fácil. Quando existe, cadê a conta? Por que não coloca lá quanto gastou com leitos, né, no Hospital Vitória, quanto gastou com locações de insumos, não é? Não estou nem dizendo compra. Quanto gasta com os gradis da praia, com as fitinhas que eles colocam. Então, essa planilha tem que ser lançada, é matemática. Recebeu 50 milhões, para onde colocou? Ah, é lógico. E aí, o último escândalo foi ontem, né? Desses últimos dias. Que houve? O Ministério da Saúde exigiu que fosse colocado o CPF ou a Carteira Nacional do SUS para identificar o falecido. E aí, em São Paulo, de 2.000 mortos por dia, foi para 200. Como é que explica isso? Então, a identificação correta do cidadão que agora falece vai representar um número real. Então, só por isso, dá para a gente verificar o que está por detrás e, na verdade, da manipulação da pandemia. A pandemia está sendo manipulada, não que não seja grave, não que nós não tenhamos que ter vacinas, só que muitos políticos, aí está o convidão, né, o convidão para provar, muitos políticos desviando as verbas públicas, as quais esse volume todo de dinheiro, né, sem licitação, esse é o detalhe, e sem licitação, colocando valores superfaturados sim,
Então cabe não só o Tribunal de Contas, mas o Ministério Público de Santos exigir as planilhas, né, os recibos, os extratos da entrada e saída desse dinheiro. Estou dando o Santos como exemplo. O Estado de São Paulo, idem, porque vai pegar muita pilantragem. É simples assim. Mas vem cá, como é que foi o escândalo de ontem, hein? Não, de ontem não. O Ministério da Saúde, na segunda-feira, exigiu que a identificação dos mortos... O CPF de quem morreu por Covid. Claro. Então, mas o interessante, Moniquinha, é que você, para entrar no hospital, para entrar, você tem que preencher uma ficha com todos os documentos. Claro, um cadastro. E se não preencher os documentos, não tiver cadastro, você não é você nem atendido. Não é atendido. Então, e como é que não tem? Porque a alegação que eu vi por parte de algumas pessoas, é porque não temos todos os dados da pessoa que faleceu. Mas como? Brincadeira. Atestado de óbito precisa ter atestado do médico paleontologista, tem que ter um nome, tem que ter... Nome, filiação, RG, endereço. Então. Quer dizer que é um monte de fantasminha que foi revelada, é isso? Mas olha a desculpa esfarrapada. Qual foi? Desculpa esfarrapada, não, que até o Nicolau está falando, nós não tínhamos informações. Pô, a gente sabe que a pessoa não é nem atendida. É um bando de indigente. Pô, a pessoa fica morrendo ali no atendimento, né? Seja na UPA, seja onde for, ela fica na unidade de saúde básica, ela fica morrendo enquanto não fizer o seu preenchimento de cadastro. Tem que fazer a ficha sim, vocês têm razão. O Ministério Público tem que agir com toda a severidade nesse caso. É isso aí, aos pouquinhos a verdade vai aparecer. Porque assim, sabe qual é a impressão que dá, Mariquinha? Que não morre de mais nada, só morre de Covid. É, o que o pessoal que está trabalhando aí na linha de frente... no Brasil morre milhares de pessoas diariamente, como no mundo. Morrem milhares de pessoas como nasce. Né? E outra coisa, nasce muito mais do que morre. Por isso que a população aumenta. Então, quando você direciona para alguma coisa devido a interesses políticos e financeiros, aí aparece o buraco, né? Que é esse aí. É isso, Nicolau. 8h17, vamos ouvir o que o nosso público tem a dizer no nosso WhatsApp. Fala, ouvinte! Ô, Mônica, o Rocha Loures disse que não sabia o que tinha na maleta. Tá lá na maleta. Vamos procurar que vai achar. Bom dia! Bom dia! Valeu, Ana Lúcia, mandou muito bem. 8h18. Mais um ouvinte Litoral FM para participar aqui com a gente. Vamos lá. O nosso WhatsApp é o 98216-9917 e é importante a sua participação. São Vicente. Romano, eu tô contigo. Acho que o lockdown aí é feito de maneira errada. O lockdown, para mim, teria que ser fechado as cidades, as porteiras das cidades e as pessoas da cidade viver. Com o comércio aberto, viver a vida, dessa atual vida normal que estamos vivendo. Né? Com toda a parte de asepsia, uso de máscaras e etc. Aí sim seria uma coisa que a gente controlaria mais, porque inclusive os leitos ficariam aqui como aqui falando da Baixada, entre a Baixada, né? E seria, acho que, mais fácil. E também apertar o cerco aí aos baile funks, às aglomerações que estão sendo clandestinas, festas clandestinas. Acho que é isso que tem que ser feito, né? E a contra a Constituição, você está certo, rasgar a Constituição, acho que não existe mais, acho que tem que ter mais gente de peito para enfrentamento, para enfrentar isso, né? A gente está vivendo aí dia de trevas, né? E o lockdown e tudo o que está acontecendo foi porque politizaram, né, a Covid no Brasil. E aí é o que está acontecendo. Bom dia. Bom dia, ouvinte Litoral. É sempre muito bom ouvir todos vocês aqui no nosso WhatsApp 98216-9917. 8h19, vamos seguir em diante com a nossa pauta. O Jornal Litoral voltará quando a nossa liberdade voltar. Fique com a informação. Eu adoro quando ele diz assim: quer ir preso? Não pode ir pra rua. Esse é o nosso Jornal Litoral, com um pouquinho de humor, que é para dar uma amenizada, mas vamos até São Vicente agora. Prefeitura de São Vicente é palco de reclamações de comerciantes. O reforço policial precisou até ser chamado. Você que está assistindo no YouTube e no Facebook, estão aí as imagens para vocês do furdúncio que foi formado. Todo mundo revoltado com a cobrança de taxas, impostos. Com os negócios fechados, fica difícil pagar. Eles querem isenção das taxas, eles não querem o adiamento. Vocês sabem que a Prefeitura já adotou umas medidas boas de incentivo tributário
prorrogaram o vencimento de tributos, de atividades não essenciais, foram lançados de forma parcelada, referente a março e abril do exercício desse ano, 2021, pode pagar até dezembro, sem incidência de multa e juros de mora. Fizeram algumas facilidades, mas aí o povo invadiu a prefeitura e disse, não, nem com a isenção de pagamento de taxa de vigilância sanitária está dando para sobreviver. E aqui as imagens, o reforço policial, inclusive, precisou ser chamado na Prefeitura de São Vicente. Vocês viram isso, Nicolau? Eu vi. E aí? Eu concordo com eles e defendo eles no sentido de que tem que realmente isentar. Ah, porque não pode, a Câmara pode. Manda o projeto de lei para a Câmara, faz uma compensação, porque tem a lei do fiscal, né, que é... Lei de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal, por isso que você não pode isentar imposto. Faz uma compensação de impostos e privilegia. Prefeitos, ouçam nós, comerciantes, porque nós é que pagamos impostos. Nós, na Baixada Santista, somos que mais empregamos. É isso que eu te porque nós somos de uma região que não tem grandes indústrias. Isso. Não temos indústrias. Quem mais emprega na região é o comércio. E o comércio está sangrando. Então, gente... Dá para fazer, Moniquinha, porque empurrar lá para frente, o que adianta? Chega dezembro lá, tu tem um ano inteiro para pagar, Moniquinha. Pois é. Se tu não tem dinheiro para pagar por mês, como é que tu vai pagar em dezembro tudo? Não dá. Não. E outra coisa... E a Páscoa está perdida, né, gente? Tá tudo perdido, né? O que não está perdido? Eu vejo aí... Repito, Nicolau, o que você está falando é oportuno, e eu vou repetir, esses que defendem o prefeito, a sua assessoria jurídica, né, que eles ganham a média de 30 mil reais por mês. Opa! 30 mil reais, não é essa média de salário deles? É 30 mil reais. Onde? De quem? Oi, é só ver aí o portal da transparência não, da prefeitura. Eu não ouvi, você falou salário de quem? Assessoria jurídica dele, 30 mil reais por mês. A procuradoria ganha muito mais. Então, mas é com sucumbência também, etc. Mas são os primeiros a juridicamente colocar no papel. Fique em casa, recomendo o lockdown. Então fica sem salário. Aqueles que recomendam o lockdown, eu solicito que fiquem sem salário. Para vocês verem como é fácil. É muito fácil falar assim, olha, coloca aí uma agulha no olho para curar a tua conjuntivite. Põe você. Eles estão matando a sociedade brasileira a conta-gotas. E vem com essa hipocrisia, não, vamos abrir uma linha de crédito. Pô, vai criar um endividamento do empresário, do cidadão, né, para poder depois arcar com esse ônus quando voltar. Só que quando voltar, ele não vai voltar, porque ele faliu, ele quebrou. Se estiver vivo ainda. Então, o que o povo de São Vicente fez, essa manifestação, é justa, é correta. Eles estão colocando o povo, é que nem um rato acuado. Você acua um rato, ele vai para cima. Bom, vamos lá ouvir o nosso público da Rádio Litoral. Fala, ouvinte. Bom dia, bancada. Márcio Ricardo, comerciante. A gente vive uma pandemia de limpeza, correto? Álcool em gel, lavar sempre as mãos, chegar em casa tomar um banho. Pergunta para a bancada. Higienizar, limpar carro não é higiene? Meu lava rápido não pode funcionar. Daqui a pouco faxineira não pode ir na minha casa mais limpar a minha casa também? Ih, Nicolau, a turma do serviço está questionando. É verdade, e realmente é um complicador. Veja bem, vamos começar pelo início. Tá. Não vamos ser negacionistas. A situação é grave, a doença está aí, mas eu acho que o comércio é um dos locais mais seguros para você frequentar. Verdade. De que forma? Você não entra dentro de um shopping sem tirar a temperatura, sem passar álcool gel, sem estar de máscara. Então são todos os protocolos exigidos. Aquela correntinha para a gente e o número isolar. De pessoas no shopping que, inclusive... Sim. Eu até tenho brincado, porque não precisa nem colocar o número de 20% no shopping, porque nem isso está entrando dentro do shopping, nem antes desse lockdown ou antes dessa fase emergencial, porque estava muito ruim o comércio. Verdade. Mas, pelo menos, tem um pinga-pinga, ou seja, o comerciante está lá sobrevivendo, empurrando com a barriga, pingando, pagando a sua duplicata. E hoje, que ele tem que pagar a duplicata dele, que está vencendo, e ele está entrando zero para ele. Então esse é o grande problema. E aonde que no Lava Jato tem aglomeração, Nicolau? Lava Jato, eles falam que Lava Jato, eles falam que não pode dirigir o carro, como é o caso do estacionamento, né?
Lava Rápido pode entrar com o carro você dirigindo. Eu tenho um em frente à minha casa, você abastece, você ganha uma lavagem, você tem que ir dirigindo e entrar. Não pode sair do carro. O lavador, ele pode lavar teu carro. O que acontece com alguns lava-jatos é que quando você deixa o carro e tem um manobrista que vai lá e leva o seu carro para lavar. Isso não está permitido, como nos estacionamentos. Por causa da manipulação. É a manipulação interna do carro. Tá. Como no estacionamento você pode parar naqueles que você para na vaga. Mas o manobrista não pode. Como eles pensam em muitas regras e muitos empecilhos. Isso aí eu não acho tão errado, né? Você Será, pode. Nicolau? Vamos funcionar? Vamos. Mas deixa de. Tudo bem, limitado. Mas vamos deixar a pessoa trabalhar, vamos deixar funcionar. Porque eu vou te contar, viu? Tem um supermercado aí. Agora eu vou de novo falar do salão de beleza. Tá? Tem uma moça que está reclamando. Pô, Mariquinha, pet shop não é salão de beleza. Tá. Mas nesse hipermercado eu passo e vejo mulheres entrando clandestinamente num salão de beleza, que está todo filmado e escuro. A mulher abre rapidinho e ela entra. Ela vai de burca, não? Ela vai praticamente de burca. É uma vida paralela que as mulheres estão vivendo para poder fazer a raiz. E assim, num atendimento exclusivo, ou seja, soluções, menos regras, menos empecilhos e soluções. A senhora pode trabalhar com a sua agenda mais reduzida, enfim, soluções. É o que a gente precisa, porque a clandestinidade está aí. Esse não pode abrir, porque ele é aberto, é perto aqui, da encruzilhada. Todo mundo vai passar e vai ver que ele está funcionando. Mas se ele pudesse, eu tenho certeza, ele estaria no quintal da casa dele ainda, mantendo pelo menos o pão deles cada dia. É verdade. O cidadão se transformou em criminoso, né? Isso que é um absurdo, um paradoxo desse país. Esses prefeitos e governadores transformaram o cidadão de bem em criminoso e tendo que não só ficar preso em casa, num regime semiaberto, num regime domiciliar, como ainda proibido. É isso que é a indignação maior. Eles estão determinando que o indivíduo, o cidadão, o pai de família, é proibido de obter o sustento para sobreviver. E aí é o rato acuado. Ora, se eu vou morrer, eu estou vendo meus filhos chorando, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, luz, nada, eu vou ter que viver na rua, não é? E detalhe, hein? Os moradores de rua continuam na rua, seu prefeito. Então nós, contribuintes, estamos obrigados. Então, faça alguma coisa. O direito deles, você não viola, mas o nosso sim. Perfeito, hein? Bom, vamos em frente com a nossa pauta, um intervalo rapidinho e voltamos falando sobre o governo de São Paulo, apontando que cidades da região não atingiram não a meta do isolamento social. Então foi reclamando de Santos. Até já. As principais notícias da nossa região. O Jornal Litoral volta já. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. A Design Gallery só trabalha com as melhores marcas e tem tudo para sua casa. Cama, mesa e banho, faqueiros, eletro e decoração, chabar e chá de cozinha. E para os noivos, até 10% da lista comprada é revertida em produtos Design Gallery. Azevedo Sodré, número 3, no Boqueirão e na Marechal Deodoro, 98, no Gonzaga.
Informação na medida certa. Jornal Litoral. Vamos em frente com a nossa pauta de hoje. O jornalista Henrique Santos, ele separou assuntos muito interessantes ao nosso público da Baixada Santista e de todo o Brasil, porque o governo de São Paulo apontou que as nossas cidades aqui na região não atingiram a meta de isolamento social, não. Fizeram até um gráfico. E você, ouvinte, no Facebook, no YouTube, no nosso aplicativo Litoral FM Santos, está vendo aí o gráfico de porcentagem das cidades, quem atingiu, quem não atingiu. Das 9 cidades aqui da região, gente, apenas Bertioga conseguiu atingir 55%. E Santos não ficou bem. Está com menor índice, 45%. Agora a pergunta para vocês dois, Romano, nosso delegado, para o presidente da CDL Santos Praia, nosso Nicolau. O Instituto e a ferramenta, que institutos são esses? Aliás, qual é o instituto e a ferramenta que são usados? E se essas imagens que a gente está passando aí no aplicativo, na tela do nosso ouvinte, mostra a cidade vazia, a gente está andando, a gente não está vendo ninguém? Onde é que estava esses 55% que dizem que não estava em casa, que estava aglomerando em algum lugar? Meu Deus. Aonde? Olha, as ruas estão vazias, cara. Não está 100% vazia, não. Você percebe, eu moro numa avenida e eu percebo uma movimentação, percebi quando vim para cá, uma movimentação, não vou dizer normal, que eu estaria sendo mentiroso, mas é uma movimentação quase que normal. Eu percebo uma movimentação assim acima de 50%. Carros, mas pessoas eu não sei se nem a sua tanto. percepção é a mesma. Eu, do alto do prédio, eu vejo muitos faróis, até de noite, que eu penso, às 8, ninguém mais pode rodar, e vou para a janela ficar olhando, e os faróis continuam circulando. Então, a determinado horário você percebe uma diminuição, depois das 8 da noite. Sim, mas é uma percepção Mas só. é uma diminuição. Então a gente percebe que tem muita gente circulante aí, circulando. Mas as pessoas que têm compromissos profissionais, é a presunção, porque... Mas eu vi compromissos, você acha que correr é um compromisso? Como? Correr. Eu vi muitas pessoas ontem correndo na calçadas... Mas praticando internas. esporte? Eu moro na Floriano Peixoto, a calçada da praia não pode, estava correndo na Floriano Peixoto. Não, mas escuta, mas o Nicolau, a questão é exatamente essa. Vou voltar à coerência do meu raciocínio. O decreto é inconstitucional, ponto. Aí você fala, pessoas correrem praticando esporte, ela está cuidando da saúde. Ela está exercendo o direito de preservar a saúde e fortalecer a sua resistência contra o vírus. Mas nós estamos falando de essencial, né? Sim. Então eu acho que o assunto é essencial. Não, nós estamos falando de movimentação na rua. Então eu acho, Nicolau e ouvintes, que nós vemos sim uma diminuição sensível do movimento. Agora, não tem supermercado, não tem cinema, não tem nada, só tem hospital veterinário para atender. Eu não vejo aglomerações na rua. Claro, se houverem situaçõões clandestinas, essas têm que ser reprimidas, não é? Para justificar esses números. Então eu não estou entendendo. Eu tenho aqui uma denúncia, tá? Já interrompendo você, o ouvinte litoral diz assim: bom dia, pessoal, melhor, turma da Rádio Litoral. Eu quero pedir para vocês falarem sobre festas clandestinas, porque hoje às 6 da manhã, fazendo a minha caminhada, passando pela Nova Sintra, eu vi um grupo de jovens descendo o morro, Santa Maria, todos drogados, inclusive um adolescente total embriagada. Então deve ser uma menina. Tudo muito cedo, ela vinha rebocada com 2 droguinhas, sinceramente revoltante. Fiscalizar trabalhadores é fácil. Eu quero ver acabar com esses baile funk. Por favor, não me identifique, porque eu moro no morro, mas os bailes aqui estão a todo vapor. Bata nessa pauta. Eu acho que é aí que a gente não atingiu a meta. Então tem as famosas comunidades, né, em que bombando. O prefeito não tem coragem de mandar lá a sua guarda municipal porque vai dar confusão. Então algumas comunidades é fácil você não tocar, né? Lá vai continuar o pancadão, o funk, a droga, a cocaína, a maconha. Não é? E lá essa continua, polícia que está tomando conta geral. da praça, da pracinha, também ela está fazendo falta lá na biqueira, que deve estar bombando também. É que o grande problema que eu vejo, eu discordo do Romano, e o Romano ele é policial, e não delegado. Verdade. Eu acho que ele sabe melhor do que eu em relação a isso, mas eu vejo, o Romano, às vezes da Polícia Militar, o confronto, o problema é o confronto. Eu tenho uma funcionária minha que ela fala que a polícia aparece lá, nesses bailinhos, nesses baile funk, ou nessas festinhas.
Só que aí eles pedem para parar, ninguém dá a mínima para eles. Aí o que eles têm que partir? Para o confronto. E aí eles estão evitando o confronto, por quê? Porque no confronto vai ter provavelmente gente morta, gente machucada. E quem é o culpado de tudo isso? Porque assim, o menino fuma maconha, usa droga, é um delinquente, assaltante, etc. Quando ele morre, a mãe vai lá chorar ou gritar na mídia, era estudante, meu filho sempre foi muito bom, entendeu? Então assim, mudam os aspectos e é o que nós estamos acostumados a ver. E nesse aspecto, a polícia está evitando esse tipo de confronto, que é para evitar esse tipo de dramatização que está acontecendo. E aí acaba se acovardando. Infelizmente, é a verdade. Sim, é verdade. Porque quantos e quantos policiais nós já vimos aí afastados, porque foram truculentos. E eles também têm família também. Tem que entender que o policial, ele é um ser humano. E eu louvo a Polícia Militar, porque eu acho que eles são muito corajosos. Porque eu não teria coragem de colocar um uniforme. Não, o que eu falei é diferente. Veja só, Sim. A polícia, é exatamente isso que eu estou te falando, a polícia ela vai para o confronto. Acontece que por questões políticas, né, se tornou seletivo quem pode ser objeto da intimidação e que não. Então, uma mãe, viralizou na internet, uma família pedalando e aí a Guarda Municipal com toda a sua autoridade, junto com seus assessores, barrando porque a filha, uma criança de, 7, 8 anos, estava sem a máscara. Não, mas eu vi. Tu viu? Aplicando multa. Sabe, um pouco de bom senso. Então, nós vemos situações covardes sendo praticadas. Então, já que vai então combater onde tem gente de fuzil, é óbvio que tem confronto. E é óbvio que eles evitam, não que a polícia não tenha coragem, eu não falei isso, e tem muita coragem. A polícia quer ir lá. Então, por questões políticas... Mas chega no momento que você tem que tomar conta da pracinha para ver. Sim, eu acabei de falar, a polícia quer ir lá. Só que, por questões políticas, né, seletivas, existem comunidades, a classe média sofre pressão, né, porque não vai ter força de reação, sendo que nas comunidades existe uma resistência, inclusive apoiadas por segmentos dentro do próprio Estado e da sociedade, que defendem, né, o direito dos marginalizados. Enfim, é bem complexa essa discussão. Mas é verdadeiro, e pelo seu calor eu percebo que com o seu sangue policial, você, numa situação dessa, não queria ficar tomando conta de pracinha, e sim... É o teu negócio, você prende e aí a justiça vai e solta. Da população. Vigilula o que está acontecendo. Agora são 8h38, temos ouvintes aí agora, alguma coisa no Facebook, Nicolau? Temos mensagens para ler. Tem um aqui falando que médico não é burro. Sim, esse aí eu já li e já repliquei aqui, falando em nome do meu papai amado, dizendo ele que não é dessa questão. O artista, por exemplo, não sabe tratar do seu cachê. Ele falou que médico estuda muito. Pois é. Você, Mônica, disse que médico é burro. Não. Jamais. Eu não vi você falar que médico é burro. Dessa. Não, você não falou isso. Não, eu já... É isso aí, mas... Isso faz parte. Agora são 8h38, temos um áudio de ouvinte. Bora! Fala, ouvinte litoral! Bom dia a todos, bom dia, bancada. Sobre essa questão dos bailes funks, eu acho que não tem que ter dó, não. Se o cara tá armado, senta o dedo. A polícia tem que sentar o dedo. Pessoa de bem, se tá armada, tem porte de arma, ou tem licença, né, pra portar uma arma. Né? Se não tem, senta o dedo. Não tem. A única forma de recuperar esse país é a gente parar de mimimi, entendeu? E colocar os pingos nos is. Literalmente, como diz o programa, é colocar os pingos nos is. Quem manda, tem que mandar é o Estado, não é bandido, não. Fala, o Senta delegado. o dedo é fácil, né, ô Moniquinha? Aí senta o dedo, o que acontece? Vai lá a mídia e detona com o cara, e o policial é afastado, o policial tem família, o policial é preso. Por causa da inversão do valor social, mas é porque permitiram que esse segmento dos progressistas, que é o novo nome que se dá aos comunistas, progressistas globalistas, e que a sociedade brasileira permitiu a inversão dos valores reais da sociedade. Então permitiu-se uma proteção. Tem aqui vários depoimentos de deputados falando que defende o legítimo, olha, aspas, o legítimo direito de assaltar, que o policial só pode reagir quando for alvejado. Quer dizer, nós chegamos ao cúmulo dessas concepções que invertem os valores. Mas quem falou isso foi a Maria do Rosário, que foi aquele caso
daquele uberista que era policial em São Paulo, ele era Uber, 3 assaltantes entraram no Uber, ele matou os 3, porque iam matar ele. Sim. Aí a Maria do Rosário falou no meio da Câmara dos Deputados que seriam, se ele não tivesse reagido, seria só ele morto, uma família chorando. No caso foram 3 famílias chorando. Ou seja, que comparação esdrúxula, imbecil, né, que ela fez. Completamente. Então foi uma deputada federal muito bem votada, Moniquinha. É um absurdo. Eu fico com medo desses assuntos, dessa inversão de valores e desse discurso progressista que tem se instalado. E você sabe, a população mais carente, ela tem aderido demais. A gente tem em casa funcionário, a gente convive com pessoas que têm acreditado muito nesse tipo de coisa. Aí a gente volta na questão da pesquisa sobre o ex-ladrão Lula, de que o povo acredita realmente que ele não, é ele não deixou de ser inocente. ladrão, ele é ladrão. Acontece que, o que acontece é o seguinte no Brasil, eles, dentro do projeto de poder, o que acontece é o seguinte, eles já colocaram lá atrás né, indivíduos em vários segmentos do Estado, entre eles o Supremo Tribunal Federal, para garantir eventual processo. E é o que está acontecendo. Eles manipularam ao longo desses anos, e o José Dirceu está solto, o Palocci está solto. Qual foi a frase do José Dirceu há uns 3 anos atrás? Se nós não voltarmos ao poder, nós vamos somar. Nós tomamos o poder. Isso não é ameaça, gozado, né? E ele disse que quem manda nisso tudo aí não, e outra sou coisa, eu. Aqueles que ofendem o presidente da República podem, aí não se aplica a lei de segurança nacional. Os que criticam e até ofendem o Supremo Tribunal Federal, mediante processos ilegais, inconstitucionais e abusivos da autoridade, eles podem, ou seja, depende do personagem, a lei funciona do modo adequado com o interesse do julgador. Pois é. E em nome desse projeto aí que o Romano falou, a grande mídia tem plantado fake news impressionantes, será a nossa próxima pauta. Mas agora a prioridade é você, ouvinte litoral, que está com a palavra no ar. Olá, bom dia, Flávio Ponciano, tudo bem? Boa sexta-feira a todos. Pessoal, eu sou policial militar há 32 anos e alguns anos aí atrás a gente vê realmente a inversão de valores no tratamento do policial militar, civil, federal e etc. O governo atual aí, federal, veio resgatar um pouquinho a nossa imagem, né? Mas de qualquer forma, eu trabalho com policiais abnegados que mesmo tendo, às vezes, um respaldo negativo da sociedade, ainda assim se dedicam sobremaneira ao serviço, ao servir a população. Eu, como disse, tenho 32 anos trabalhados, me sinto apto e forte para continuar trabalhando pela população paulista. Quem sabe a gente consiga mudar essa cultura do nosso povo, né? Essa mente manipulada que a população teve por tanto tempo, para que eles realmente enxerguem o lado do bem. Forte abraço, contem conosco. É isso aí, toda a honra e glória ao nosso policial militar e ao ouvinte litoral. Romano, o instinto fica como, hein? Passando por uma fase como essa, querendo trabalhar direito e tendo que tomar conta de pracinha. É o que ele quis dizer, não é? Sim, o que acontece é que nós precisamos, a verdade, viu, Nicolau, a gente precisa ter um debate social, um debate nacional. Essa pandemia está servindo para que nós vejamos e constatemos o que as instituições estão fazendo, o mau uso e a necessidade urgente de uma reforma ampla e irrestrita na Constituição Federal, tá? Recolocando obrigações e direitos principalmente nos poderes, nos 3 poderes. Porque não é possível que a lei determine um direito, né, um processo, e nós vejamos um Supremo Tribunal Federal tripudiar a Constituição. Então não é o Supremo, estes componentes corrigindo do Supremo, né, descumprindo, e quem está ouvindo, ou muitos progressistas vão estar falando, ele é antidemocrata. Não sou não, pelo contrário. O que antidemocrático são essas pessoas que estão no poder, né, nestas instituições, e que não cumprem os princípios básicos, fundamentais, dos direitos individuais e fundamentais nossos. Nicolau.
Eu vejo o trabalho como policial, esse que falou, um trabalho que eu não teria coragem, como eu já disse anteriormente, de ser um policial militar, porque eles vivem uma vida muito difícil. Dependendo do local que eles moram, eles não podem lavar roupa nem na casa deles. Tem que estender não pode pôr no varal. Eles saem, muitos deles saem de casa a paisano, não podem falar para a vizinhança que são policiais militares, vão trocar de roupa em outro local, porque senão, não por eles também, porque muitos falam, eu não tenho medo, mas tem medo pela família também, né? Porque sabemos que hoje a inversão de valores fez o quê? Hoje matar bandido, iniciante do PCC, o Romano sabe bem disso, tem que matar bandido para poder ter classificação, matar policial para poder ter classificação, bandido mata policial. Então eu sou de uma geração que o policial era hiper mega respeitado, né? Nós tínhamos o respeito total pelo policial. Hoje perdeu o medo, perdeu em função da política do próprio Estado, da política dos nossos governadores, que quiseram aliviar. Vejo o Maluf, quando foi governador, tirando todos os defeitos, se roubou, se não roubou, não me interessa. Erasmo Dias, bandido bom é bandido morto. E eu não tiro, e eu sou da mesma filosofia. Bandido bom é bandido morto. Porque esse negócio de bandido que mata e vai para a cadeia e a justiça em 6 anos solta ele, é um absurdo. Eu acho que nós desvirtuamos o valor da vida. Eu sou de uma geração, Moniquinha, que quando tinha um assassinato na cidade era a primeira página de jornal. Hoje vai para o cantinho lá da página do assassinato. É uma rotina. Bom, virou uma notícia sem é mais um na multidão. Olha, Nicolau, agora faltam 15 para as 9. A nossa próxima pauta é impressionante, porque a mídia não tem limites mesmo, em especial lá o Grupo Globo, que publicou uma fake news, mas o filho, o envolvido da família, resolveu esclarecer. O rapaz que carrega a sogra nos braços, em matéria de capa de jornal, ele teve a coragem, a valentia mesmo de fazer uma denúncia do ativismo. Ele levava a sogra numa fila de vacinação e carregava no colo, porque ela tem um probleminha de saúde. E não foi por causa da demora na vacinação, ou até mesmo que ficou mais ou menos claro que ela teria até passado mal na saída depois. Então foi se vacinar e passou mal. Bom, o jornal desvirtuou completamente a cena, claramente com fins políticos, e aqui nós vamos ouvir o depoimento. Só para esclarecer essa matéria que saiu hoje no jornal e em todos os veículos de comunicação, isso aqui é uma farsa, entendeu? Isso aqui eu carreguei a minha sogra no colo, não é porque ela passou mal por causa de vacina ou por algo do tipo que ela passou mal, nada não. Isso aqui é porque ela fez uma cirurgia do quadril e eu a carreguei no colo para poder facilitar na hora dela ser vacinada. Isso daqui que fizeram é uma covardia, porque em momento algum nos pediram para tirar essa foto aqui, entendeu? É só para esclarecer, porque o trabalho vem sendo feito e quando funciona as pessoas criticam, as pessoas não sabem discernir, entendeu? Então eu quero deixar aqui a declaração de que isso daqui que fizeram foi uma covardia com a gente, entendeu? Não quer ser preso? Então se esconde e fique na melhor. 917 Rádio e TV Litoral. Olha, essa fake news, ela foi publicada, o ouvinte litoral que tem o aplicativo, que tem a imagem, a gente mostrou aí o jornal Extra, que é um jornal de importância nacional. Todo mundo abre esse site. E aí esse jornal Extra publicou de um jeito, o rapaz foi e esclareceu. Até quando, gente? Nicolau e delegado Romano, até quando a imprensa vai atuar com esse ativismo sem limites em seu jornalismo? Tirar fora de contexto, né? Uma notícia. Às vezes você pode contar uma notícia de formas diferentes. Como eu aprendi na faculdade, né? Ética, a verdade absoluta não existe. A verdade absoluta é o fato em si quando ele acontece naquele momento. O Romano dá aula de Direito também na faculdade, sabe bem disso. E eu aprendi isso na faculdade. Então, se eu estiver falando a verdade absoluta, você e o Romano contarem uma história de uma forma distorcida, qual é que vai prevalecer? A de vocês dois, porque o fato já aconteceu, o fato já existiu. Então, essa distorção, a forma como a mídia hoje, tendenciosa,
gosta de dar notícia de uma forma que sempre alguém politicamente será prejudicado, esse é que é o nosso grande problema. E o que estabelece isso? Tudo gira em torno de quê, Moniquinha? Vamos ser sinceros, tudo gira em torno de dinheiro financeiro, tudo. A política toda gira, esse negócio de política, ideologia, balela. Não existe ideologia, Moniquinha. Existe grana, money, guita, massari, não importa a língua que a gente está falando, é dinheiro. Então, tudo isso é a ideologia que subentende-se, porque partido de esquerda, eles giram em torno daqueles que têm a ideia, a filosofia, porque o partido de esquerda é o mundo perfeito, né? Você já viu a filosofia deles? O mundo é perfeito. Agora, na prática, não existe isso. É uma utopia. Então, assim, tem a massa de manobra que eles chamam, no caso, aqueles que acreditam naquela utopia, vão atrás, e os que se locupletam lá em cima com o lado financeiro. Essa é a nossa verdade. Está aí o ex, como é que você chamou ele? De ex-ladrão? Sim. O ex-ladrão está aí. Como é que alguém, numa situação financeira pequena ou baixa, consegue manter um escritório de advocacia durante 5 anos, full time? Full time. Eu acho que a primeira coisa que o judiciário tinha que perguntar, aonde o senhor arrumou dinheiro para manter full time um escritório daquele porte? Um advogado daquele porte? Quantos milhões ele já não gastou com aqueles advogados? Então, da onde veio o dinheiro? Do trabalho dele, quando ele perdeu o dedo? Me poupa, né, gente? Então, assim, não é querer perseguir o cara, falar do cara. Não, essa é a ideologia deles. Então você vende o sonho está aqui, ó. Ele não existe, mas todo mundo sonha. Todo mundo quer chegar no seu ideal. E a mídia faz isso. Porque a maneira que você vai distorcendo as coisas, você vai colocando naquela realidade da pessoa que é irreal, que é o sonho, que nunca vai acontecer. Infelizmente é assim que a gente vive. E o que gira em torno de tudo aquilo? Dinheiro. Então, essa mídia faz isso, porque o que ela está gritando o quê? Porque se a direita começar a dar dinheiro para eles, como já aconteceu em outros tempos, por dinheiro, muda totalmente a mídia e fica o que é bom é dar cacete em bandido, o que é bom é matar, é isso, é a distorção. O que faz a distorção da mídia, os fake news, é a grana. Eu não me iludo. Eu vou fazer 64 anos agora, dia 4 de abril. Já vai vacinar? Vou vacinar, graças a Deus, dia 12. Dia 12, porque 64 eu vou ter dia 4, muito dia 12 eu consigo vacinar. Nicolau. E aí, eu já não me iludo com mais nada, né? Eu cresci, vivi num país que é o país do futuro. Não sei se você também ouviu bastante isso, Moniquinha. Sim, ouvi bastante. Acreditei e estou aqui fazendo o meu futuro de uma forma muito digna. E quando é o futuro, Moniquinha? Hoje, é cada dia nosso. Não, futuro não existe. O futuro você tem que fazer. Hoje. Infelizmente, nós caminhamos num país que regrediu. Nós regredimos em valores, nós regredimos em educação, nós regredimos financeiramente a população empobreceu. E os direitos diminuíram muito, muito. Delegado Romano, o Nicolau estava falando sobre faculdade, sobre o que ele aprendeu, o que ele aplica na vida dele até hoje, né? E aí eu fico perguntando, você é professor universitário? Sim. Essa turma que está saindo aí, que está chegando aqui na mídia para trabalhar com a gente, vem com uma mentalidade muito bem preparada pelo esquerdopata para continuar o projeto deles numa próxima geração. E eu fico extremamente preocupada e, às vezes, eu vou confessar a você, como comunicadora de rádio, com uma larga experiência, eu faço isso há tantos anos e já trabalhei nas principais rádios do Rio e de São Paulo, sabe, Romano? Eu vejo essa nova geração me dar uma preguiça, porque eles vêm querer me convencer de que esse projeto, ele é o mundo ideal, como disse o Nicolau. Então, como professor universitário, a gente está chegando ao fim do programa, eu gostaria que você desse uma lacrada em cima de toda essa ideologia que está sendo plantada nas faculdades. Não, eu não vou falar como professor universitário, eu vou falar como pai. Todo mundo que for aqui, se estiver me ouvindo, é pai e mãe, vai verificar que o seu filho, ele apresenta, viu, Nicolau? As minhas filhas, principalmente a mais nova, uma postura já, apesar de nova, ela está com 14 anos, mas umas visões que são típicas da visão progressista. Então existe sim
uma ideologia desenvolvida nas salas de aula. Está muito claro, eu vejo nas minhas filhas. Então, e quando se fala isso, a primeira reação desses grupos de professores exaltados é a indignação, que é uma interferência na liberdade, né, de ensinar. Não, é uma interferência na família, porque eles implantam os valores, né, eles implantam conceitos que reputam corretos, interferindo no que os pais desejam ao desenvolvimento saudável dos filhos. E que respinga no respeito deles com a própria família dentro de casa. Já começa aí. E aí dá briga, já começa a divisão dentro de casa, né, gente? Eles são donos da verdade. Entendeu? Pode concluir. Então, só para concluir, que já está acabando o programa, eles já começaram esse trabalho, né, na base da sociedade, ou seja, nas crianças, formatando a personalidade com esses conceitos, como verdadeiros, como reais, como únicos, não é? E levando, inclusive, todo mundo hoje está passando isso, o enfrentamento, não é, das gerações, como o Nicolau falou. Nós, pais, muitas vezes diante de nossos filhos, mas sendo contestados, e muitas vezes até enfrentados. É isso que a gente precisa rever, refletir e corrigir. Corrigir e segurar, porque aquele que é o ex-ladrão, ele está querendo mesmo se tornar o Nelson Mandela. Esse é o próximo passo. As nossas crianças vão chegar em casa querendo convencer a gente de que ele é o Mandela, o injustiçado que um dia foi preso, enfim. É isso tudo que tem acontecido. Dá uma preguiça, gente, de conversar ou até mesmo ficar discutindo com essa turma que está saindo da faculdade, porque o discurso é igual e ele não nos permite colocar um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência, do que a gente vê no mundo, não, hein? A gente tem que ficar quieto e ouvindo o que eles dizem. E se você tiver argumentos, o que eles apelam. Sim. Apelam. E briga. Aí vem pra briga. Quando você esvazia os argumentos, eles apelam. É uma geração realmente muito difícil, preocupante, né? É muito difícil. É com essa reflexão que a gente deixa aqui o Jornal Litoral, mas vamos ouvir o que o público tem a conversar com a gente. Fala, ouvinte Litoral! Bom dia, amigos da Litoral. Queria mandar uma questão para o Nicolau. Nicolau, se não existe ideologia, se é só dinheiro, por que você acredita que essas pessoas que ganham muito dinheiro praticando essas ilicitudes conseguem arrebanhar tantas pessoas que trabalham de graça para ela, né? Tantas pessoas aí que eu tô vendo que apoiam tanto o ex-ladrão, né? Pessoas de várias faixas etárias, pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que têm acesso à cultura, pessoas totalmente ignorantes, que não ganham nada, absolutamente nada, não ganham um centavo para defender corrupto. E defendem abertamente, né? Seja no YouTube, seja nas redes sociais, eles defendem essas pessoas. Você acha mesmo que a ideologia não existe? É claro que existe. É lógico que tem gente, como você falou, que se locupleta disso, que ganha dinheiro, né? Mas existe muita gente que vai na rabeira de toda essa ideologia que existe, sim, né? E acredita nessas utopias. Então existe a ideologia, né? Eu acho que é um erro não acreditar nisso. Na verdade, nós somos divididos, eles são divididos em dois. São aqueles que têm a ideologia e vendem um sonho. Sim. E aquele que é a massa de trabalho, de manobra, compram esse sonho, querem chegar nesse sonho. Só que esse sonho é utópico. Então eles manipulam essas pessoas dizendo que se você me apoiar dentro daquilo que eu pretendo fazer, que é o ideal, e eu acho que a esquerda ela tem uma ideologia fantástica. Se tudo que eles falam acontecer, nós vamos viver num mundo maravilhoso. Mas não é? Só que é utópico, é um mundo que não existe. Perigosíssimo. E ele vende essa ideologia para essas pessoas que na realidade são sofridas e gostam e têm um sonho, têm uma ilusão. Porque é óbvio, todos nós temos ilusão e sonho, e mesmo aqueles mais sofridos querem sair daquela situação. Só que a oportunidade não existe, existe o sonho, e de sonho ninguém vive. E eles se locupletam financeiramente,
e vendendo o sonho daqueles que nunca vão alcançar. Essa é a minha ideia da esquerdista. Aí quem deu a visão foi o nosso presidente da CDL Santos Praia. Nicolau, que honra ter você aqui nessa sexta-feira. Eu que por tantos anos fui seu ouvinte, agora estou pertinho, aproveitando e trazendo todo esse conteúdo de qualidade que o nosso jornalista Rick Santos preparou na pauta de hoje. Volte, eu estou aqui te esperando e, por favor, a sua despedida ao público da Litoral. Obrigado, Moniquinha. É isso aí. Delegado Romano, mais uma vez, muito obrigado. E fique encomendado para uma próxima pauta, a gente conversar mais sobre o que você escuta na faculdade, para que os pais em casa possam detectar alguns sinais estranhos que possam ajudar as famílias a unirem-se de novo no ideal mesmo de uma vida mais, menos, como diz o Nicolau, menos ilusória. Tá, o que você escuta na faculdade? Eu estou te encomendando isso e muito obrigada. Tá bom, a gente combina um programa para debater esse assunto, que ele é muito importante. Isso. Um abraço a todos, bom final de semana e na sua reclusão na prisão residencial imposta a nós. É isso aí. O Jornal Litoral fica por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos e a você, ouvinte litoral, que público diferenciado. O nosso muito obrigada. Também em nome do Sonoplasta Gerado. Bom fim de semana. Jornal Litoral. As principais notícias da nossa região. De volta segunda-feira, às 7 da manhã. Oferecimento CDL Santos Praia. RTL